Graça e paz sobre a tua vida. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Cristo venceu. E nós precisamos compreender que, assim como Ele venceu o mundo, venceu todas as coisas, podemos, com Ele, vencer também, revelarmos o Pai e manifestarmos Sua glória. Lá em Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E em Apocalipse 5,5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus assegurou para nós a vitória. Ele assegurou para que, por meio da sua obra, da sua morte e ressurreição, pudesse nos comprar para Deus. Aquele que é o príncipe da paz, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte. A raiz de Davi. Nós precisamos entender que ele, graças à sua oferta, ao seu amor expresso e revelado, em ação em nosso favor, se ofertando para vir, nos resgatar para Deus, nos comprar para Deus. De maneira que a gente possa viver o reino de Deus aqui na terra, segundo a vontade do Pai, revelando sua vontade diante das pessoas. Precisamos compreender isso. Somos vitoriosos em Cristo. Assim como Ele venceu, nós vencemos por meio dele e nele, de maneira que a sua vontade, o seu querer, se cumpra não só em nós, mas através de nossas vidas, pois nós podemos fazer de nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta em favor da justiça, oferecer os nossos membros à justiça. Pois não somos mais escravos do pecado, mas agora somos servos da justiça. Vivemos para a prática da justiça segundo a vontade de Deus, para a expressão do reino, para oferecermos nossas vidas em favor das pessoas, sendo luz neste mundo, sendo sal nesta terra, para que possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Jesus nos capacitou, nos habilitou por meio do Espírito Santo. Nos enviou o Espírito para que, morando em nós, o Consolador, nos ajudasse na jornada. Ele nos habilita, nos capacita para vivermos neste mundo como um filho de Deus. Derramou de forma abundante em nossas vidas o poder, da graça, da autoridade de Deus. Derramou do amor de Deus e nos deu do Espírito, do fruto do Espírito. De maneira que a gente viva como um filho de Deus, andando neste mundo de maneira que agrada ao Pai. A gente precisa entender isso. Se trata de identidade. Se trata de compreendermos a nossa origem, compreendermos quem somos em Deus. Somos chamados em Deus para vivermos segundo a sua vontade e Ele nos capacitou para isso. Ele nos deu a vitória para que a gente possa andar neste mundo como um filho de Deus, sendo imitador de Deus, imitador do Pai. E Jesus, Ele é o único caminho que nos conduz ao conhecimento do Pai, ao conhecimento da sua vontade, de maneira que a gente seja seu imitador. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos negar a nós mesmos, negarmos a natureza humana. Por isso precisamos deixar de viver como crianças espirituais, ou seja, pessoas que reconhecem a salvação por meio da graça, através da fé em Jesus Cristo, que nasceram de novo, mas que continuam a pensar conforme o pensamento natural. E nós precisamos abandonar isso. O discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue o modelo de Cristo. E nós precisamos fazer isso porque é a única maneira que temos para revelar o Pai, revelar o conhecimento do Pai, revelar o amor do Pai em nosso favor, de maneira que as pessoas possam conhecer o Pai. Nós precisamos amadurecer, precisamos ser expressão de Cristo neste mundo, expressão da obra que Deus realizou em nós. E Ele nos capacitou para isso.
Ele nos deu tudo o que precisamos. Nós temos uma vocação, um chamado de Deus, para vivermos neste mundo como Deus diante das pessoas. E a gente precisa entender isso e compreender estas coisas e fazermos essa jornada de amadurecimento, de conhecimento, de compreensão da vontade do Pai, para que a gente seja instrumento da sua justiça, instrumento da sua vontade neste mundo, revelando o reino, manifestando a graça de nosso Deus diante de todas as pessoas. Por isso Cristo venceu. Ele venceu em nosso favor, para que, sendo nós comprados, Ele nos fez sacerdotes de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as suas virtudes neste mundo. A gente precisa entender isso, compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.